Amém? Eu quero ler Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Aí diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós possamos nesta noite, Senhor, desfrutar da lâmpada no nosso imediato e da tua luz na jornada que temos pela frente, Senhor. Que o Senhor faça tudo aquilo que está no seu coração por meio do seu Espírito Santo na vida de cada um de nós individualmente, segundo a realidade individual de cada um. Fala conosco, Senhor, e nos dá o que só o Senhor pode nos dar. Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, para que sejamos livres de todo tipo de cativeiro e possamos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, seguindo-o até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Eu vou procurar ser bem breve, porque não é algo assim que seja muito difícil de entender. Eu só peço que você não permita que o inimigo te roube o que eu vou falar agora. Amém? A atenção, sabe, quando eu era professora, no tempo que eu dava aula, eu percebia uma coisa: quando a pessoa desviava o olho, o pensamento ia para longe daquilo que eu estava explicando. E aí eu perguntava e a pessoa não sabia o que tinha falado. Então, assim, se você me der a sua atenção, nós vamos render muito mais, vai ser muito mais rápido, porque não precisa estender, é um assunto simples, tá? E nós vamos sair daqui abençoados e com um propósito bem definido. Amém, queridos? Então eu estava orando, né? Senhor, normalmente lá pela terça-feira o Senhor já me diz o que eu vou falar, mas essa semana estava empacado. Eu, né? Mas, Senhor, o que... Tem tanta coisa, tem tanto assunto, sabe? Tem tanta necessidade, Senhor. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de nós? Ó, já viu como eu falei? Você percebeu? Percebeu? Então, assim, ó, o que o Senhor tem para dizer para nós? O que o Senhor tem para dizer para mim e para os meus amados irmãos que vamos estar lá? E foi só hoje de manhã. Você vai dizer para eles que há duas igrejas, diga duas igrejas, e para eles escolherem aquela que eles quiserem, a igreja que eles quiserem ser. Então, é isso que eu vou fazer. Hoje no mundo existem duas igrejas. Preste atenção, não é denominação. São igrejas. Há duas igrejas. E nós precisamos definir, por causa dos tempos também, por causa dos tempos, né? Nós precisamos definir a qual igreja nós queremos pertencer. E eu quero começar hoje com o testemunho da igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia é um testemunho, né? Mas nós vamos ler o texto agora e eu vou explicando algumas coisas aqui, falando algumas coisas, e depois nós vamos orar e vamos definir. Isso eu quero na minha vida, isso eu não quero na minha vida. Isso entra, isso sai. Fora, fora. Porque Jesus é a porta, mas a porta, ela serve tanto para entrar como para sair. Você sabia, né? A porta de acesso e porta de saída. Então, o Senhor Jesus pode ser hoje a porta aberta para que você lance fora alguma coisa que esteja um embaraço, não vou dizer nem pecado, um embaraço, muitas vezes, que nos impede de entrar mais profundamente no propósito de Deus para a nossa vida, no projeto que Ele tem para nós. A Bíblia, eu não vou ler, mas a Bíblia no Salmo 139 diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro antes que eles acontecessem. Olha, antes de você acontecer, não os dias, você, antes de você ou eu acontecermos, o teu dia, os teus dias e os meus dias foram escritos por Deus.
E sempre os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. O desejo do coração dele é nos abençoar, mas diga sempre nas condições dele. Ele não é um pai relapso. Ele abençoa nas condições dele. E não é carrasco, e não é padrasto. É nas condições dele, porque as condições dele estão relacionadas com os caminhos mais altos, estão relacionadas com os pensamentos mais altos. Eu que sei, diz o Senhor, o que eu quero a respeito de vocês. Eu tenho pensamentos de bem e de paz para vos dar o fim que desejais. Então, o que um filho deseja? Me diga, um filho que ama um pai, o que ele deseja? Desfrutar da comunhão com o pai, sim ou não? É bom ir para uma festa quando você e seu pai você se dão bem? Sim ou não? Sim, sim. Claro que tem situações dolorosas no mundo, mas vamos pensar no nosso pai que é outro. É todo outro. É bom ou não é bom estar em comunhão, ter acesso a qualquer momento? Queridos, uma coisa que eu não consigo entender muitas vezes. Olha para mim, presta muita atenção, porque você pode não entender o que eu vou falar agora. Eu não consigo entender aquelas pessoas que impostam a voz, que falam assim, que se dirigem a Deus assim, que falam assim, e assim, e assim. Isto para mim mostra uma pessoa órfã, porque um filho não imposta a voz para falar com seu pai que o ama. Agora, ele também não vai de qualquer jeito. Ele não vai assim, cara, quero falar contigo. Não, eles, pai amado, eu quero um tete-a-tete, eu quero comunhão contigo, eu quero, sabe? Por quê? O Senhor Jesus Cristo, olha aqui para mim. O Senhor Jesus Cristo disse, a ninguém chames de pai na terra. Posso ouvir? Vamos lá, a ninguém chames. Alguém acha esse versículo para mim? Porque tem gente que está duvidando do que eu estou falando aqui. A ninguém chames de pai na terra, porque um só é o teu pai. Um só é o teu pai. A igreja romana tem o papai. Você sabe quem ele é? Quem é o papai? Pois é. Então, nós temos um pai. Que, olha lá, ó. A ninguém... Leia para que você ouça. Vamos lá. Isso aqui é para ser obedecido. Mas quando você entende o relacionamento com este que disse, eu sou teu pai, você entende o relacionamento de amor com ele, você esquece todas as furadas que o seu pai terreno deu com você. Porque ele não é como o seu pai terreno. Ele é outro. Totalmente santo. Que veio na pessoa de Jesus Cristo para morrer. Ele é o braço, Jesus é o braço revelado do Pai, que veio poderoso, sim, em compaixão. Poderosíssimo, sim, em amor, em misericórdia, para morrer na cruz, para que você possa dizer, Deus, tu és o meu Pai. E você pode entrar na presença dele e desfrutar dessa comunhão. Então, ele sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Agora, nosso pai, nosso papai, ele nos diz que há só 2 igrejas na terra hoje. 2 igrejas. E essas 2 igrejas são Laodiceia e Filadélfia. Então, hoje, e se o Senhor assim o quiser, serei eu, senão será outro. Aqui o mensageiro não importa, importa que a mensagem seja dele. Nós precisamos dizer, Senhor Jesus, tu me desse acesso ao Pai, então nesta tua presença, com acesso ao Pai, o Senhor como sendo a porta, aquele que me dá as condições de escolha, inclusive, pelo seu Espírito Santo, eu vou tirar da minha vida, isto eu vou colocar na minha vida. Mas eu vou colocar não pela minha força, porque papai enviou o Espírito Santo com poder para nos dar força, para nós colocarmos na nossa vida aquilo que nós não conseguiríamos colocar. Amém, queridos? Então vamos ler aqui sobre Apocalipse 3. Vamos ler todo o texto. Eu vou ler aqui e você pode acompanhar ali.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, depois eu vou comentar, mas agora vamos ler. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, um pequeno contexto geográfico. Laodiceia era uma região muito rica. Eles, inclusive na medicina, eles produziam colírio, tá? Colírio para tratar mesmo problemas oculares, né? Era uma cidade que tinha, podemos até quase dizer assim, autossuficiência. Presta atenção. Faz a relação com a cultura e com o tipo de igreja. Por isso que você me vê tantas vezes aqui falando, cuidado com a cultura, porque a cultura vigente, se nós não vigiamos, ela entra e ela manipula o nosso comportamento sem a gente perceber. Sabe aquela história? Ah, mas todo mundo faz assim? Quem já ouviu isso? Aí eu vi um meme assim, a mãe dizendo, mas você não é todo mundo. Né? Pois é, então a cultura vigente, ela vai moldando a mentalidade das pessoas. Então, por exemplo, um dos traços de Caxias do Sul é a soberba. Soberba. Porque em Caxias você faz de tudo. No passado faziam até moeda. Você riu, mas aconteceu. Na real. E não foi fácil para identificarem. Caxias se faz de tudo. Ah, é a pérola das colônias. É isso, é aquilo. E vai, exalta, exalta, exalta. Se nós não vigiarmos, queridos, essa cultura, ela pode afetar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de tratar as pessoas e até o nosso jeito de tratar os irmãos dentro da congregação. Nariz empinado. Está entendendo? Então, aqui era uma cidade rica. A cidade era autossuficiente. E a cidade tinha poços de águas termais. Águas mornas. Hã? Eles iam para as águas mornas e amornavam. Que tal? Agora, olha o que diz o Amém. Amém significa, é assim. Assim seja. Tem um significado mais profundo quando se desmembra a palavra nos caracteres hebraicos, mas eu não vou entrar nisso. Aí diz, isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é aquele que testifica. O que eu estou falando é assim mesmo. Ele é a testemunha que se levanta para falar com essa igreja e é uma testemunha verdadeira e fiel. O que ele fala é a verdade. E ele é fiel naquilo que ele vê. Também diz o que é o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Você sabe que em Gênesis a criação começou. Sim? Amém? Só que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo viesse a existir, o Cordeiro já tinha sido sacrificado, porque Deus sabe de todas as coisas, e ele sabia que seria necessário resgatar um povo para si. Essa foi a primeira criação. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele matou o velho homem de todo aquele que é dele, presta atenção, todo aquele que é do Senhor Jesus Cristo, o velho homem morreu. Você pode olhar para si, mas por que eu continuo isso? Por que isso continua? Porque você está num processo de amadurecimento e santificação.
Então, algumas coisas continuam acontecendo, mas não é para acontecerem sempre, é para a gente ir vencendo. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele é o primogênito dessa nova criação, desse novo homem criado em Cristo Jesus. Por isto que você precisa saber qual é a sua identidade celestial e viver segundo ela. Amém? Segundo ela. Ah, pastora, mas eu vi, mas faz tempo. Eu nem me lembro mais como é que é. Se você quer, eu mando o link. Só me dizer, manda o link que eu te mando o link. O estudo está lá. São 6 lições. Só que elas estão só para quem quer hoje. Então, quem quer, eu quero. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque depois que você sabe, você se torna indesculpável. Não posso mais dizer para Deus, eu não sabia. Mas aquilo lá você viu? Então, por isso que certas coisas, elas são liberadas para aqueles que dizem, eu quero. Quando você diz, eu quero, então eu sei que você vai ter um envolvimento, escuta, um envolvimento naquilo que você vai receber, para que você possa, então, aplicar. Porque eu não estou aqui para dar verdade a você que te julgue no final. Eu não estou aqui para trazer verdade para você, que você chega diante de Deus naquele dia e Ele diga, por que você não fez? Você sabia, eu te falei. Então, é algo que nós precisamos estar atentos, e eu estou ainda na cultura de Laodiceia, que envenenou essa igreja. Uma igreja que se deixou envenenar. Uma igreja que se deixou envenenar. Então, o princípio da criação, quando ele ressuscitou, começou a nova criação. Começou a raça eleita, o povo santo, de propriedade exclusiva do Senhor. O povo que vai viver a eternidade com o papai. Só esse povo, nenhum outro. Eles são de todo o povo, tribo, língua, nação. Mas é um povo separado. É um povo separado para manifestar as glórias daquele que os chamou para a sua maravilhosa luz. Né? Aí ele começa, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. A cultura já está aí, a mornidão lá das águas termais. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. É tão impressionante que o Senhor Jesus Cristo diz para aquela igreja, eu prefiro que você seja frio do que morno. Sabe por quê? Porque o frio você esquenta. O frio pode esquentar. E ficar quente, junto com aquele que é quente. Mas o morno, ele disse, eu não vou te esquentar. Você vai ter que se arrepender. Tem que se arrepender. Certo? Oxalá for assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Hoje de manhã eu tomei um café morno. Não tomei. Botei na boca, vi que era morno, fora. Nem deixei entrar para garganta abaixo. Alguém gosta de café morno aqui? Café gelado, alguém gosta? Eu gosto. Muito. Gelado. De preferência com sorvete em cima. Maravilha, maravilha. Primeira vez que eu tomei isso foi em Atenas. Em Atenas, tomei café gelado. Nunca imaginei que pudesse existir café gelado. Mas que coisa boa, gente. O Senhor diz, eu prefiro que você seja frio. Seja frio, mas não para nós que já conhecemos a verdade. Para aqueles que precisam ser alcançados, porque os frios podem esquentar, certo? Porque senão eu vou te vomitar. Agora veja a cultura. Porquanto, a igreja, aqui é a igreja, não é a cidade. Porquanto dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Né? Eu não tenho falta de nada. A cidade era assim. A cidade não tinha falta de nada. Era uma cidade autossuficiente. E essa cultura da cidade entrou na igreja. E o povo da igreja começou a se achar igual. Não, eu não preciso de nada, eu estou bem. Eu digo para Jesus que eu amo a Ele 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Eu falo um pouquinho com Ele. Quantos de nós já não fizemos isso, gente? Eu já fiz. Será que você não fez? Nunca. Nunca chegou um momento que você disse, poxa, hoje nem falei com o Senhor ainda. Né? Quantas vezes? Mas o Senhor, Ele fala conosco que é como eu disse antes, Ele é uma porta também que tira para fora, lança fora aquilo que não é dele, que não está para ser com Ele. Né? Aí, até anotei aqui, não é suficiente dizer que crê em Jesus.
Os demônios creem. Qual é a vantagem de dizer que creem em Jesus? Os demônios creem. E mais, os demônios tremem. Sabe por que os demônios tremem? Eu vou contar para vocês por que eles tremem. Porque eles sabem como vai ser no final. O ser humano não para pensar como vai ser no final, mas os demônios já sabem como vai ser o final. Que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que foi feito para o diabo e os seus anjos. Deus não fez o inferno para o ser humano, mas há pessoas que escolhem ir para o inferno. Então, entendeu? Só que aqui não é preciso, então, como eu disse, se o diabo crê e treme e obedece, ele não ama. Entendeu a diferença? O diabo obedece. Quando você manda um demônio embora numa situação, ele é obrigado a ir por causa do nome de Jesus. Então, mas escuta, se ele crê, se ele treme e se ele obedece, o que faz dele um demônio? Ele não ama. Ele obedece forçado. Essa é a diferença. Então, não basta dizer, eu creio em Jesus. Jesus vê meu coração. Sim, ele vê teu coração, mas ele vê também aquela conversa que você tem com aquela pessoa na segunda-feira. Entende como é que é? É um conjunto, é tudo, né? Então, é preciso se submeter a ele por meio do Espírito Santo no dia a dia, seguindo a direção dele. Ele quer, eu sei o que é melhor para você nessa situação, ele nos diz. Eu sei que pensamentos tenho para você nessa situação. Para de reclamar. Diga sim, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me conduza dentro daquilo que o Senhor quer para mim. E o fim qual será? Perfeito, abençoado, com certeza. Pode passar as dificuldades e passará, mas o Senhor tem pensamentos bons no final a nosso respeito. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. A volta do Senhor está muito mais perto do que muita gente boa imagina. Tá? Tá? Certo? Quem quiser me manda, pastora, me manda o link, eu te mando. Um estudo de geopolítica, assim, aliada com profecias bíblicas que não vi ninguém fazendo ainda. Jesus está voltando. É isso que eu quero dizer. Então, e o que ele manda dizer para nós hoje aqui, para essa congregação, escolha a qual igreja você quer pertencer. Porque cada uma tem um destino diferenciado. Você vai ver a semana que vem que coisa maravilhosa, mas hoje vamos ficar aqui. Não quero entrar naquele assunto. Né? Então, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque somos parte dessa nova bendita criação que começou com a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo veio a nós para nos dar direção no dia a dia. Aí, assim, alguém pode cair na armadilha de achar que um pensamento seu é uma direção do Espírito Santo. Escuta, o que eu faço numa situação dessas? Eu vou ter que conhecer a palavra para saber se aquilo que o Espírito Santo está me conduzindo a fazer está de acordo com a palavra. Porque o Espírito Santo, escuta, nunca vai te mandar fazer alguma coisa diferente da palavra dele. Nem tudo você diz assim, mas essa situação que eu preciso decidir não está clara na Bíblia. Mas o princípio está ali. O princípio está ali. Então, se você conhece a palavra, você pode checar. Bom, nessa situação, Senhor, o que eu faço? Aí o Espírito Santo vos lembrará tudo o que vos tenho falado, Jesus. Aí o Espírito Santo lembra algo. Sim, tem um versículo que fala assim, assim, assim. Então, eu pego esse princípio que ele me lembrou e aplico na minha situação. Resultado, bênção. 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 Né? Certo? E aí ele começa. Não sabes que és um desgraçado. Gente, aqui eu fui procurar o significado de cada uma dessas expressões para que nós possamos entender bem. Desgraçado é aquele que não tem a graça. É uma pessoa sem a bênção divina. É uma pessoa que não foi agraciada com o amor de Deus para ser resgatada, para ser salva. Não porque Deus não queira. Lembra que ele deu o seu filho? Quem lembra? Mas porque a pessoa pode ter, né? Não quis no momento. És um desgraçado e miserável. Miserável não é
é também fisicamente pobre, mas aqui, nesse contexto da Sagrada Escritura, é um paupérrimo espiritual, não tem nada, é alguém que não tem valor nenhum, entendeu? Não tem valores, não tem tesouro armazenado nos céus. Pode ser o homem mais rico da terra, se não tem nada armazenado no céu, é um miserável. É um miserável. Sem valor, paupérrimo espiritual, que necessita de muita coisa, ou quase tudo. Se você pensar em alguém paupérrimo fisicamente e coloca isso no espiritual, você vai entender do que eu estou falando. É a situação daquele nessa condição. Né? Pobre, porque miserável é uma coisa, é sem valor. Tá? E pobre é desprovido do necessário espiritualmente. O pobre, nesse contexto, não tem a salvação, não tem o Espírito Santo, não conhece a palavra e, em consequência, não tem nada daquilo que é necessário para viver espiritualmente. Cego. Cego. O cego. Quem já ouviu aí? Eu fiquei cego de raiva. Quem? Quem? Eu falei muitas vezes. Nossa, mas eu fiquei cego de raiva. Pois é esse cego. É esse cego. Cego é aquele que enfraquece. Aquele que anula a sua própria razão por causa da raiva. Anula a sua própria razão, para de pensar direito. É um alucinado, um desvairado, que perdeu a razão, que perdeu o controle sobre os seus atos. Enfim, é isso aí. Esse é o cego. Não é aquele que não enxerga. Porque tem gente que não tem, que tem cegueira, mas tem visão. Exemplo, aquele lá na entrada em Jericó, ele ouviu dizer, Jesus vem vindo. O que ele fez? Ele levantou e disse, filho de Davi! Ele não enxergava, mas ele tinha visão. Ele sabia que aquele que estava entrando era o Messias. Entendeu a diferença? Ele não enxergava. Mas ele tinha visão. Ele sabia que o Messias estava entrando em Jericó. Cego. Cego fisicamente. Aqui o Senhor está falando cego alucinado, que perde, né, o controle dos seus atos. E nu. Ele diz ainda desse morno que é nu. Nu é aquele que não tem roupa, né? É lógico, despido. Mas aqui é despido dos atos de justiça que vestem a noiva. Vamos para Apocalipse 19, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças ou os atos de justiça dos santos. Ai, pastora, quer dizer que eu vou ter que comprar esse vestido? Como é que eu faço, Senhor? Os atos de justiça estão todos descritos aqui. À medida que o Senhor for te dizendo, fala diferente com a tua irmã. E você diz, Senhor, está difícil, né? Mas eu te ajudo, vai, fala diferente. E aí você fala diferente. O que aconteceu? Você entrou numa trilha, numa rota de caminho de justiça. Entende como é que é? Então, assim, no dia a dia, o Senhor vai lembrando as palavras que Jesus falou, você conhece a palavra, então você vai entendendo, esse é um ato de justiça. O Senhor está dizendo que eu pratique esse ato de justiça, então praticarei com o poder dele, com a graça dele, sem murmurar. Sem dizer assim, Deus, eu vou fazer, mas tu está vendo, né, Deus? Não. Aí já tirou todo o efeito. Deus amado. Né? Então, aí são os atos de justiça. Né? Aí o Senhor diz assim, aconselho-te. Glória a Deus. O Senhor dos Senhores dizendo, olha, eu te aconselho, faz o que você quiser. Eu te aconselho. Gente, quando eu penso, porque Isaías 53 diz assim, a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço de Yahweh é Jesus. Ele é o braço. O braço, aquele que faz, é ele. É o verbo feito carne.
Quando eu penso que o braço de Yahweh, o verbo feito carne, me diz, eu te aconselho isso, e não me diz, se tu não fizer, eu te arrebento. Né? Ele diz, eu te aconselho. Por quê? Porque naquele dia, escuta, ele será plenamente justificado se ele condenar aqueles que não seguirem o conselho. Plenamente justificado. Sim, o senhor está certo, o senhor tem razão, era isso mesmo e eu não quis fazer. E aí, eu quero estar fora disso. Eu quero que seja diferente comigo. Né? Então, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Em Malaquias, eu acho que a palavra de Deus fala que ele vai se sentar como o fogo do ourives. Ele vai purificar. Porque você sabe que o ouro mais puro, sem nenhuma sujeira, ele passou pelo fogo, ele virou líquido. E quando ele vira líquido, toda a impureza dele é retirada. Um ouro 24, por exemplo, ele é um ouro que foi refinado no fogo. O que isso diz? Você e eu passamos pelos processos do Senhor para sermos refinados, para que a sujeira saia de nós. Porque Jesus é ouro líquido. Ele é ouro líquido. Ele não tem só os olhos como chama de fogo. Ele é uma chama de fogo. Amém? Lembra lá no deserto? A coluna de fogo de dia? Não, a coluna de fogo de noite. Nas trevas, a coluna de fogo. Ele, andando na frente do povo que ele estava libertando. Então, compra de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueça. Você não é rico não, você é paupérrimo. Você não tem nada, ele está dizendo para eles, dos meus traços no meu caráter, porque eu sou fogo. Então, quando entramos em processos de refinamento, muitas vezes dói, mas quanto mais ligeiro nós obedecemos, mais curto o processo. Ele encurta. Eu vou obedecendo e à medida que eu vou obedecendo, aquilo vai saindo, vai saindo, vai saindo. E à medida que vai saindo, eu vou sendo purificado como ouro. Ele é ouro. E aqueles que são dele precisam ser parecidos com ele. Nós estamos aqui para isso. Amém? Efésios capítulo 4 já diz isso. Certo? Então, para que te enriqueça, aí você é rico. Se você tem o caráter de Cristo sendo formado, então você pode dizer, eu estou acumulando tesouros no céu. Qual é o teu tesouro? Semelhança com Cristo. Chego na porta, ele diz, entra porque eu te conheço. Amém? Amém? E vestes brancas. Ou seja, compra vestes brancas. Entendeu? Paga o preço de praticar atos de justiça. Atos de justiça custam. Não é só, presta atenção, não dorme. Atos de justiça, queridos, não é só justiça social. É também, mas não é só. Atos de justiça são atos que têm a ver com o meu relacionamento com Deus e com o próximo. Tudo tem a ver com relacionamento. Vida cristã é relacionamento. Relacionamento com Deus, da maneira como tem que ser, íntimo, mais reverente, íntimo, mais respeitoso, tá? Com Deus e com o próximo. Da maneira como ele diz na sua palavra que eu devo ser com o meu próximo. Amém? Então, vestes brancas, paga o preço. Pratica os atos de justiça dos santos, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Lembra da parábola da ceia, que o rei deu um banquete de casamento e tinha alguém lá sem a veste nupcial? A veste é também um convite, sabia? Os antigos reis bíblicos da antiguidade, quando eles convidavam alguém para uma festa de casamento, eles mandavam a roupa. Mandavam a roupa. Só entrava o convite. O acesso era a roupa. Então vamos dizer hoje, né? O irmão recebia lá, sei lá, um terno, ou hoje uma calça de brim dessas espertas aí, com tênis bacana e tal. Né? Se ele não fosse vestido com aquela roupa, não entrava. O rei mandava a roupa. Hoje o rei manda o material para tecer a roupa. Que está aqui. Amém?
Então, vestes para que te vistas. E para que naquele dia, Senhor, misericórdia de nós, que nós possamos praticar isso. Que nós estejamos vestidos. E aí ele pega pesado. Diz assim, e colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Tá? Ou seja, precisamos ser tratados para enxergar perfeitamente. Laodiceia era um centro vou dizer produção de colírio, centro de farmácia para tratamento nos olhos. Eu já falei, né? Então, você precisa comprar colírio para ver o que é da cultura e o que é da cultura do reino. Eu preciso de tratamento nos meus olhos para poder discernir se o que eu estou vivendo tem a ver com o reino ou tem a ver com a cultura de Caxias. Eu preciso de tratamento para enxergar do colírio do Senhor, para distinguir isso me convém, isso não me convém. Isso é do reino de Deus, isso é do reino de Caxias, do Rio Grande do Sul, do Brasil ou do mundo. Porque Tiago 4,4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com quem? Com quem? Com Deus. Com Deus. Se eu não curar meu olho, se eu não comprar o colírio, frequentando esta palavra e aprendendo a enxergar as coisas como elas são de verdade, aí vem o problema, porque aí a cultura, ela abraça, né, e ela envolve. Então, aí ele diz, então preciso de tratamento, né, para me ungir meus olhos. Bom, aí o Senhor diz o seguinte, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Isso aqui é um bálsamo no meio de toda essa desgraça. Porque ele diz assim, eu estou te repreendendo porque eu te amo. Eu estou te castigando porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu não te repreendia, eu te deixava entregue a ti mesmo. Vai, cuida da tua cultura, seja morno até o fim, que um dia você vai fritar. Não, eu repreendo e castigo porque eu amo. Não é um bálsamo para nós? É um bálsamo, para mim é. Porque então eu sei que toda vez que o Senhor diz, olha, não gostei disso aqui, muda aqui. Né? É o amor dele que faz isso. É o amor, não é rejeição, é o amor. Aí ele diz assim, ser, pois, zeloso. O que é ser zeloso? Vamos entrar agora no aspecto positivo aqui, que é um conselho que ele está dando. É ter cuidado, atenção e dedicação ao que o Senhor está falando com você. Talvez ele esteja falando alguma coisa com você, que eu não estou falando aqui. Mas ele pode estar já ministrando para você em alguma área. Então, tenha cuidado com isso. Receba, presta atenção, te dedica, aplica. Tenha zelo. Zelo. A palavra de Deus fala do Senhor Jesus Cristo. O zelo da tua casa me consumirá. Jesus. O zelo de Jesus, o zelo pela casa dele, o zelo pela noiva dele, o zelo pelo reino do Pai, composto de todo o povo, tribo, língua e nação. O zelo do Senhor é que faz isso. Então, assim como ele tem cuidado, ele tem atenção, ele tem dedicação a tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer, ele espera que nós tenhamos cuidado, atenção e dedicação a tudo aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. E que nós precisamos checar se está na palavra. E aí ele termina dizendo, arrepende-te. Ou seja, alguma coisa não está alinhada, agora é hora de dizer, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me. E com a tua graça eu vou jogar isso para fora da minha vida. Vou jogar para fora da minha vida e vou trazer para dentro da minha vida, Senhor, né? Em tudo que o Senhor me falou, aquilo que o Senhor quer que esteja na minha vida. Amém? Queridos, a vida cristã, a fé, inclusive, é uma questão de decisão. Presta bem atenção no que eu vou falar. A fé é uma questão de decisão. Quando você conhece uma pessoa, você tive uma impressão boa da pessoa. Você tem uma decisão
de acreditar no que a pessoa vai falar. Isso é fé. Isso aí é fé. Porque você não sabe nada da pessoa. Como é que você vai acreditar em tudo que a pessoa está falando? É fé. Como é que eu não vou acreditar naquele que por milhares de anos tem provado que ele é vivo e verdadeiro? Como é que eu não vou acreditar? Então eu decido acreditar. E quando eu leio, eu decido acreditar que é assim como ele falou. Isso é fé. E esta fé é a fé que alcança tudo aquilo que o Senhor prometeu. Né? Aí ele diz assim, arrepende-te. Se tem alguma coisa, joga fora, muda e muda. Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora, né? Se alguém ouvir a minha voz, presta atenção, e abrir a porta, ou seja, a disposição do coração em me ouvir, em se examinar, em obedecer, abre o acesso ao Senhor para que Ele realize a sua obra em mim. Estou à porta e bato. Se eu digo muito bem, o Senhor está me chamando, então vou prestar atenção, né? Meu coração, eu vou escutar, ouvir, vou me examinar e vou obedecer. O resultado disso é que ele tem acesso, ele entra na vida da pessoa. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Porque aí ele diz, abrir a porta, né? Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu não sei se você já ficou em casa sozinha um dia. Se você já ficou sozinha, eu vou te dar uma sugestão. Põe a mesa. Põe a mesa. Põe uma cadeira. Pega outra cadeira e senta. E fecha os olhos. E começa a cear com Jesus. Conta o dia para ele. Conta a tua alegria, porque os amigos contam as alegrias. Eles não entram só, porque tu precisa me escutar, porque eu disse, o amigo diz, tá bom, haja ouvido, mas tudo bem, eu vou ouvir. Não. Fecha os olhos, meu amigo verdadeiro, deixa eu te contar, eu sei que o Senhor viu, mas eu quero te contar do meu jeito, Senhor, eu sei que o Senhor sabe qual é o meu jeito, mas mesmo assim eu quero te contar. Tem uma ceia íntima, só você e o Senhor. E fica aí, porque Ele fala. Ele fala. Ele fala, entrarei. Se houver a disposição em ouvir, em se examinar, em obedecer, Ele entra e ceia com quem faz assim. E aí ele diz, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Tá bom para vocês? Ou querem mais? Ao que vencer toda essa encrenca aqui, quem vencer essa encrenca, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ele está sentado à direita do Pai. E o Salmo diz, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, quando você vence, o diabo está debaixo dos teus pés. Quando você diz, fora da minha casa, ele não pode nem sequer bufar. Você entendeu? Entendeu como é que é? Mas isto aqui precisa ser removido das nossas vidas, se houver coisas desse tipo. Sabe? Eu estava antes aqui... Até falei com os irmãos, eu acho. Porque seremos a geração que dança. Eu acho que é assim, nem sei se é assim, seremos ou somos a geração que não sei se é seremos ou somos. Mas assim, eu não posso cantar assim, porque seremos a geração que dança, estaqueado. Parece que tem um prego lá nos pés segurando. Porque somos a geração que dança. O teu corpo tem que entrar também na adoração. Vou trazer uns slides um dia desse para mostrar para a igreja o que é adoração. Você vai entender. O corpo tem que participar. O corpo, não é só a boca, o corpo. Eu me prostro, o corpo. Adoração é rendição total, corpo, alma e espírito. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos?
Esse é o testemunho de Laodiceia, e que não seja assim na vida de nenhum de nós, mas agora nós temos tempo ainda, agora nós vamos orar. Eu vou pedir que o Isaac venha aqui, o Isaac vai ministrar, enquanto ele estiver ministrando, você não vai cantar. Eu vou sair daqui também, não venha ajoelhar na frente dele. Se você tem que dizer, Deus, eu muitas vezes descuidei, Senhor, eu achei que eu já tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho comida, eu tenho saúde, Senhor, e às vezes eu meio que me esqueci que senti o nada posso fazer, sabe? Coisas que podem, aquilo que vier na sua mente agora, você vai falar com o Senhor, amém? E não venha ajoelhar na frente dele. Venha ajoelhar. Você pode subir aqui também. Pode ajoelhar aqui. Não ajoelha no piso. Ajoelha por aqui, ó. Na madeira, aqui. Ajoelha aqui em cima. Isso aqui não vai... Você não vai queimar se vier aqui. Se vier ajoelhar aqui. Aqui é só um pedaço de madeira. É quando o Espírito está presente que pega fogo. Amém, queridos? Então ajoelha, ora, diz, Senhor, eu preciso, eu quero, isso aqui aconteceu, mas hoje Tu és o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o que o Senhor fala é verdade, o Senhor é a verdade, e eu quero falar contigo agora, Senhor. Então, vamos ficar todos de pé. Senhor, que a Tua misericórdia nos envolva, e que o Teu Espírito Santo, Espírito de revelação e de sabedoria, mostre para nós, Senhor, o que nós precisamos remover de uma cultura de Laodiceia. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Nós queremos ser quentes, nós queremos ser zelosos, nós queremos ser agraciados, nós queremos ter valor, nós queremos ter a provisão completa, nós queremos enxergar, nós queremos estar vestidos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Ativa em nós, Senhor, o princípio de sermos zelosos. Ajuda-nos a sermos zelosos. Senhor, eu não vou te pedir que o Senhor faça aquilo que o Senhor disse que é para nós fazer. E se alguma vez eu te pedir para o Senhor fazer alguma coisa que o Senhor me mandou eu fazer, eu te peço perdão. Te peço perdão. Porque eu quero, Senhor, estar naquela boda com a veste de linho fino. Eu vou sair daqui e você pode vir ajoelhar. Não se deixe enredar pela cultura de Caxias do Sul, que é uma cultura de soberba. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha perante o Senhor, não perante pessoas, será exaltado. Que o Senhor está junto do quebrantado de coração. Ele está junto do quebrantado de coração. Estou esperando você aqui na frente. Eu vou sair daqui, mas o lugar é para você também. Pode vir. Pode vir. Se você está firme, você diz, eu estou bem. Cuidado para não ser autossuficiente. Quantas coisas você decidiu sem pedir para o Senhor uma direção clara? Isso é ser autossuficiente. Sabe, uma pessoa autossuficiente é aquela que não ora sobre coisas que vai fazer. Faz sem orar. Isso é autossuficiência. Eu estou rico, eu já sei o que fazer. Eu não preciso estudar, eu já sei como pregar. Eu não preciso me dedicar, eu já sei o louvor que eu vou fazer. Eu não preciso de ensinar, que ninguém me ensine, porque eu já sei como que eu tenho que lidar com as pessoas. Autossuficiência. Soberba de uma cidade soberba, que se não se arrepender vai receber juízo, castigo de Deus. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor.
erga os braços, ou se ajoelhe, ou se prostre no altar. Abra-se, abra o seu corpo. Começa abrindo o corpo. Depois abra o coração. Pedir perdão, peça perdão. Peça perdão e receba o perdão. Receba o perdão. Confessou, já pediu perdão, já recebeu perdão, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Glória a Deus. Glória ao Papai perdoador. Glória ao nosso Papai que nos repreende, porque nos ama. Oh, Santo, Santo. Ei, cabelava assim. Aleluia, 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 aleluia. Podemos ficar de pé, podemos ficar de pé. Nós vamos completar essa oração agora. Não saia desse espírito, nós vamos completar essa oração agora. Levante-se, fique de pé, fique de pé. Aleluia, 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 aleluia. Repita em voz alta: oh agora, oh agora, oh agora, oh agora. Senhor, diga: Senhor Jesus, Tu és a testemunha fiel. Diga mais forte: Tu és a testemunha fiel. E eu venho a Ti agora, Senhor, para Te pedir que o Senhor me capacite a comprar ouro. Não ouvi. A comprar
tornar ouro, refinado no fogo. Eu te peço que o Senhor me capacite a tecer vestidos brancos, para que eu me vista. E eu te peço que o Senhor me capacite, pelo teu Espírito Santo, a comprar o colírio, para ungir meus olhos, para que eu veja. Eu conto contigo. Eu quero ouvir de novo. Eu conto contigo, porque sem ti nada posso fazer, mas contigo todas as coisas são possíveis. Eu te louvo e eu recebo. Eu não sou morna, eu sou quente. Eu não sou morna, diga: eu sou quente, eu sou zelosa, eu sou quente para o meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Amados, às vezes a gente ora para Deus fazer coisas que Ele mandou a gente fazer. Quer ver um exemplo? Senhor, cura aquele enfermo. Deus disse: vai e cura. Entendeu? Então tem coisas que é para nós fazer. E isso é para nós fazer. Isso que nós meditamos hoje é para a gente fazer. Que o Senhor vos abençoe. Que Ele vos conceda Espírito Santo com poder, para que todos nós sejamos homens e mulheres que discernem o que é cultura e o que é cultura do reino. Homens e mulheres que praticam atos de justiça para estar preparando a veste. Homens e mulheres que passam pelos processos de Deus de purificação, sem se queixar, sem murmurar, mas agradecendo, porque Ele repreende os filhos a quem Ele ama. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você sabia que Jesus ama essa pessoa? De verdade, não é de brincadeira não. Jesus ama essa pessoa. Aleluia! Glória a Deus, amém, amém.